Nesta aula, eu vou trazer para vocês dois exemplos de decadência parcial. Tem muitos alunos que ainda têm dúvidas de como que faz o cálculo da decadência parcial. E para ajudar ainda mais aí o entendimento do assunto, eu vou disponibilizar a planilha que eu vou utilizar aqui na aula. Vocês podem fazer o download da planilha aqui nos arquivos da aula, certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Eu tenho o primeiro exemplo aqui, uma obra de 402 metros quadrados na Bahia. Essa obra aqui, se não estivesse em período parcial de decadência, ela daria um INSS a pagar de R$ 61 mil. Essa obra, ela iniciou em 7/8/2019 e finalizou em 20/12/2022. Agora, em 2025, as obras que iniciaram em 2019 e concluíram depois de 2019 têm decadência parcial. Se ela iniciou antes de 2019 ou em 2019 e concluiu no mesmo ano de 2019, ela é 100% decadente, ou seja, ela é uma obra que não deve mais nada de tributo. Mas nesse caso aqui, ela concluiu em 2022, então ela tem uma decadência parcial que nós vamos calcular aqui. Aqui eu já calculei, né? Eu informei aqui a aferição, se não fosse por decadência, que agora a gente vai ver quanto que a gente consegue reduzir, considerando que essa obra está em um período de decadência parcial. Então, eu tenho o início da obra, a data de conclusão, o prazo decadencial dessa obra é de 1 de 2023 a 31/12/2027. Isso aqui a gente já teve aula aqui no curso falando sobre isso. Eu acho que essa aqui é a quarta aula falando sobre decadência. E essa obra ela vai estar 100% decadente, vai estar isenta do imposto a partir de 1/1/2028. Como nós sabemos, né, a Receita está cada vez aprimorando o seu sistema de cobrança e dificilmente uma obra dessa vai chegar esse período de decadência sem ser cobrado pela Receita. Agora mesmo, a gente está em 2025, a Receita já está cobrando aí, enviando aviso para a regulação de obra, aviso de cobrança para obras que iniciaram em 2021, obra que iniciaram em 2021, concluiu 2022 ou 2023. Aqui eu fiz uma anotação aqui que a decadência com relação ao início da obra é 1/1/2025, que a gente faz esse cálculo aqui, né? Essa obra ela começa a contar decadente a partir do início da obra, 2020, 2021, 22, 23 e 24. Então, a partir de 1/1/2025, ela é decadente com relação ao início da obra. E decadência com relação ao final da obra é só a partir de 1/1/2028, porque ela concluiu em 20/12/2022. Então, vamos contar 23, 24, 25, 26 e 27. A partir de 1/1/2028, ela é decadente. Agora que vem a parte do cálculo. Aqui na planilha, nós só precisamos informar os números de meses de execução da obra e o número de meses decadente. Preste atenção aqui, que aqui é onde é que muita gente erra. O número de meses da obra, a gente vai contar aqui, ó. A obra iniciou em 7/8/2019 e finalizou em 20/12/2022. Então, nós temos aqui, em 2019, o mês 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11 e 12. 2019 temos 5 meses. 2020, 12 meses. 2021 mais 12 meses. 24 com 5, 29. E aqui, mais 12 meses de 2022, 41 meses. Quando tem fração, por exemplo aqui, ó, é 7/8/2019. Quando tem fração de mês, a gente considera um mês total. Por exemplo, suponha que essa obra iniciou em 30/8/2019 e concluiu em 1/12/2022. O mês que ela iniciou em 30/8, por mais que seja só um dia, nós vamos considerar um mês. E o mês que ela concluiu também, suponha que concluiu em 1/12/2022, um dia a gente considera também um mês. Então, para a Receita Federal, quando tem de fração de mês, nós consideramos um mês total. Então, tem 41 meses de execução nessa obra. Aqui, para os meses decadentes, a mesma coisa. Se tiver fração, nós vamos considerar um mês inteiro. Como é que eu calculo aqui o número de meses decadentes?
eu pego a data da aferição, então hoje nós estamos em 9/10/2025, diminuo 5 anos, tá? 5 anos, e quantos meses essa obra tem decadente. Essa aferição aqui é em 9/10/2025. O ano de 2025 eu não vou contar porque não está completo. Para a questão de decadência, eu tenho que considerar o ano completo. Não para a questão do número de meses, tá? Mas questão de decadência. Então, 25 eu não conto. Eu conto 24, 23, 22, 21 e 20. Então, até 31/12/2019 eu vou contar. Então, essa obra iniciou em 7/8/2019. Vou contar o mês 8, 9, 10, 11 e 12. Então, ela tem 5 meses de decadente, certo, pessoal? Então, atente a esse detalhe. A gente pega a data referente à aferição e desconta 5 anos. Porém, esse 2025 aqui eu desconsidero porque não está totalmente concluído. Se a data da aferição aqui fosse, por exemplo, 31/12/2025, o ano completo, aí eu iria considerar. Mas nesse caso aqui, eu não posso considerar. Então, eu desconto 5 anos, que é o 24 completo, 23, 22, 21 e 20. E conto desses a partir antes de 1/1/2020, que deu aqui 5 meses. Aí, eu informando esses dois dados na planilha, a planilha diz que aqui, ó, o número de meses não decadentes são 36. Aí ela já faz o cálculo, ela pega aqui o número de meses não decadente 36 e divide pelo número de meses de execução da obra. Ela acha que a porcentagem decadente, que é 87,80. Essa obra tem pouca decadência porque ela já iniciou no final de 2019. Mas no exemplo 2 que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente já tem uma decadência um pouco maior. E aqui ela deu. Então, eu só tenho aqui 12,20% do RMT que é decadente. Percentual de obra decadente. Então, aqui meu RMT decadente é 20.434 e não decadente 147.000. Perceba que essa obra aqui, a gente ia aplicar a redução, o fator de ajuste nela, 70% de cima do RMT aqui, né? 167.000, porque é uma obra acima de 350 metros quadrados. Porém, 20.000 de RMT dela é decadente. A gente não aplica RMT, redução, nem parte decadente, porque não deve mais nada. Então, a gente vai aplicar 70% em cima de 147. Então, sem aplicar redução, o INSS devido a essa obra é R$61.000. Passou a ser 54.000. Então, só aqui eu já tive uma redução de 7.520. E eu vou aplicar a redução. Vem aqui para a redução, né? Que vocês já sabem. Eu vou aplicar aqui 70% em cima de 147 e não em cima de 167. Aqui, ó. Se eu aplico aqui, está dizendo aqui que minha obra aqui tem uma CPP de 20.000. Claro que aqui eu vou calcular aqui ICM, juros e multa. Isso aqui você já sabe de forma detalhada. Mas, por enquanto, aqui ela já está dando INSS a pagar de 20.000. Uma redução aqui bastante significativa. Ok, pessoal? Essa parte aqui a gente tem aula aqui, destrinchando aqui tudo e vocês já estão profissionais. Lembrando que o que vale para o RMT é a coluna atualizada, tá? Então essa obra aqui está dizendo que eu preciso de 102.000. O que interessa é atingir 102.000 aqui no valor atualizado. Então eu vou lançar aqui um valor menor. Por exemplo, se eu tenho um ICM de, por exemplo, 46%, um exemplo, eu não posso lançar 102.000, que vai dar 150. Eu lanço aqui, por exemplo, 80. 116. Eu lanço 75. Que eu vou gerar economia no meu CPP. Tá vendo? Que já voltou de 20.000 de CPP, voltou para 15. Mas isso aí já é assunto que a gente trata nas aulas aqui de detalhamento. Ok? Vamos conferir aqui. Eu gosto de conferir com a memória de cálculo do ECAC, ou a própria aferição. Você faz um rascunho de aferição. Eu tenho aqui a memória de cálculo dessa obra. Deixa eu ver se é essa aqui. A de 402, essa aqui, ó. Essa aqui, ó.
Tá vendo aqui, ó, RMT decadente é 20 mil e alguma coisa e o não decadente é 147. Eu tirei esse rascunho aqui do próprio sério. Quando você entra lá no sério, você consegue ver até os dias aqui que marca na planilha aqui, a quantidade de meses, de número de execução de obra, número de meses decadente, mostra dentro do sério. Aqui é porque eu já emiti um rascunho aqui, eu não consigo ver. É bom vocês, quem está iniciando, fazer essa conferência. Mas é muito comum, às vezes, o cliente mandar a documentação para você e você não tem acesso ao sério ainda. Então, você tem que aprender a fazer o cálculo para saber quanto que o cliente vai reduzir nessa obra. Se eu pego aqui, por exemplo, e passo um orçamento para o cliente, vamos voltar aqui para a planilha. Vamos voltar aqui para a planilha. Ó, o RMT aqui é 167 mil. Se eu passo um orçamento para o cliente em cima do RMT 167 mil, ao invés de baixar aqui para 20 mil reais, por exemplo, aumentou 3 mil reais. O cliente vai pagar 3 mil reais a mais. Claro que precisa calcular. Então você precisa saber disso aqui, porque na fase de orçamento, que você passa a proposta para o cliente, você não tem ainda a questão do acesso ao ECAC. Mas se você tiver acesso ao ECAC com o cliente, eu peço que vocês façam a simulação e vá lá no ECAC para conferir, porque tem gente que tem insegurança, não sabe calcular aqui de forma clara como é que calcula o número de meses de obra, essas coisas todas, ok? Vamos aqui para o segundo exemplo. Vamos para o segundo exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Segundo exemplo. Ó, o segundo exemplo aqui, inclusive até de um aluno que ele postou aqui no grupo de alunos, ele estava fazendo o recolhimento dele de INSS em cima do valor total aqui de 126 mil. E a gente falou, quando ele postou lá no aluno, ó, sua obra ela tem decadência parcial. E aí ele refez lá todo o processo dele, viu que a economia será bem maior. Porque quando você faz aqui em cima do valor do RMT, 70%, você vai recolher mais do que devia. Então ele tem uma obra aqui de 390,83 metros quadrados na cidade de São Paulo, que estava gerando aqui, sem considerar a decadência parcial, 46 mil de INSS a pagar. Fazendo os cálculos aqui, tá? A obra concluiu em 25 de nove de 2025. O prazo decadencial dela é de 1 de 2026 a 31 de 12 de 2030. Então, só a partir de 1 de 2031 que essa obra se tornaria decadente, né? Não deveria mais para a Receita. Então, com relação ao início da obra, desde 2024 ela é decadente, então tem decadência parcial, e com relação ao final da obra, somente no final de 2031. Primeiro dado que a gente tem que informar, qual que é, Kleber? O número de meses de execução da obra, 89 meses. Vocês podem calcular aqui que vai dar 89 meses. Temos aqui 8 meses em 2018, né? Mês 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 meses. 12 em 19, 20, 21, 22, 23, 24 e mais 9, 25. Totalizando aqui 89. Número de meses decadente. Pegamos com base a data da aferição, diminuímos 5 anos e contamos os meses do início da obra até essa data que nós diminuímos. Então, se eu pegar aqui 2025, eu não vou contar. Lembrando que você está vendo essa aula em 2025. Se você ver essa aula em 2026, o ano de 2025 já conta, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui 24, 23, 22, 21 e 20. Então, a gente vai contar os meses até 2019. Então, é 12 de 2019 e 8 de 2018. Então, tem 20 meses. 20 meses. Aí, realizando a conta, né? O que esse cálculo que a planilha faz? Ela pega esse mês aqui, o número de meses não decadente. Ela pega o número de meses de execução da obra menos o número de meses decadente, que vai dar 69 meses não decadente. Aí, o percentual da obra decadente, aqui já tem um percentual bem grande, né? Não decadente, é 77%. Já aumentou, né? A outra da gente lá foi quanto? A outra lá foi
12, né? De obra decadente. Esse aqui já aumentou um pouco. Vamos voltar aqui. Pronto. Então, o que ela já faz a conta? O que ela faz? Ela pega aqui o percentual de obra decadente é o número de meses não decadentes, 69, e divide aqui por 89, que é o número de meses de execução da obra. Achou 77,53. Então, o RMT decadente dessa obra é 28 mil. O RMT não decadente é 97 mil. Então, ao invés de eu aplicar a redução aqui em cima de 126, eu vou aplicar em cima de 97 mil. Aqui, ó, já está gerando aqui, sem eu aplicar a redução, uma economia de mais de 10 mil reais. INSS devido sem decadência parcial era 46, decadência parcial é 36. Vamos aqui aplicando a redução, a gente vê como é que fica. Aqui ele já está puxando aqui já o RMT não decadente, então vai aplicar aqui a redução. 70% também vai ser o quê? 68.550. Vai dar uma CPP em torno de 13 mil. Tá? Aqui vamos considerar também o ICM, vamos considerar multa, juros, tudo de forma destrinchada que você já sabe aqui no curso. Se eu fosse pegar o RMT 126 mil aqui, colocar aqui, ao invés de 68 mil que eu ia precisar, 126 mil, subiria para 88 mil, aumentava aqui, ó, foi para 17, né? Antes estava o quê? 13, foi para 17. Então vocês precisam saber isso aqui, por mais que eu falo com vocês, que vocês podem conferir no ECAC. Eu estou com a memória de cálculo dessa obra também, vamos lá para a gente ver como é que está batendo, se está batendo lá. Memória de cálculo dessa obra. Olha aqui, RMT decadente, 28 mil. RMT não decadente, 97 mil. Vamos voltar para a planilha. RMT decadente, 28 mil. RMT não decadente, 27 mil. Bateu certinho. Então aqui é a prova. Outra coisa que eu falo para vocês também, pessoal. Quando for fazer a aferição, se tiver com alguma dúvida, faz a prova aqui na calculadora. Aqui, ó, você informa que essa obra aqui de 390,83 em São Paulo, vamos ver se está batendo lá com a aferição da gente. A gente fez. Aí, ó, tá dando 46 mil aqui na calculadora e 483. Vamos ver o que está batendo lá na planilha. Aí, ó, tá batendo. Então, se tiver com dúvida, para quem está iniciando, é bom sempre tirar essa prova. Confrontar aí os dados da planilha com os dados da calculadora. Certo, pessoal? Então, estude sobre decadência, estude sobre decadência parcial, para que vocês consigam aí fechar aí mais contratos aí, para que vocês consigam calcular com precisão aí as obras de cliente ou as obras de vocês. Certinho? Até a próxima aula.